Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Felipe e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês para trazer o caso de 7 estudantes que se prepararam conosco. É muito comum, né, famílias e alunos muitas vezes perguntarem: que tipo de nota aquele aluno que passou naquela universidade tinha? Que tipo de extracurricular que ele fez? Quanto tirou no SAT? Quanto tirou no teste de proficiência? Então, a ideia aqui desse evento é justamente trazer um pouco mais, né, alguns casos concretos sobre vocês. Eu vou falar, né, de 6 casos, de uma forma bem geral, e no último eu vou no detalhe, não só no que ele fez antes de chegar lá, mas também contar um pouquinho da experiência universitária desse estudante. Tá? Então, eu vou falar rapidinho sobre daqui para fora. Vou trazer os 7 casos, explicar um pouco do nosso trabalho e falar também muito como a gente faz a seleção de faculdades para os nossos alunos. No final, eu abro para as perguntas de vocês, mas durante a apresentação fiquem super à vontade de utilizar o chat, o Q&A, né? Se der para responder ele na hora mesmo, respondo. Se não, respondo no final. Para quem está começando a nos acompanhar, daqui para fora é uma consultoria que já há muitos anos, desde 2001, prepara estudantes para fazer graduação no exterior. Ao longo desses anos foram mais de 4.000 jovens se preparando conosco. Ponto super relevante, a gente só atua com graduação, não fazemos intercâmbio, mestrado, doutorado, né? Já enviamos aí milhares de applications e tivemos alunos aprovados nas principais faculdades americanas e da Europa também. Hoje a nossa equipe tem muitos profissionais que tiveram essa vivência, que estudaram fora. Eu, por exemplo, estudei fora e fui cliente daqui para fora também, já faço isso há bastante tempo. E o nosso maior motivo de orgulho nesses anos são algumas das principais aprovações, né, dos nossos alunos. Aqui algumas das faculdades mais seletivas e conhecidas que a gente teve alunos aprovados. Outro ponto bem legal, a gente não tem nenhum tipo de relação comercial, vínculo comercial com as faculdades. A ideia é ajudar os alunos a serem os melhores candidatos e lá no último ano escolher as melhores opções para cada um. Aqui os países onde a gente atua no momento, resultados mais recentes, principais aprovações das faculdades americanas nos últimos anos e também nas faculdades da Europa e do Canadá. Acho que o principal ponto aqui, pessoal, hoje a gente compreende muito bem o que as faculdades esperam dos alunos, né, onde vocês estão e quais seriam as possibilidades. E para fazer uma avaliação, para quem ainda não fez e quer testar, saber a sua chance de estudar fora, eu recomendo vocês fazerem a nossa análise de perfil, que é 100% gratuita. Vocês respondem algumas perguntas, notas, áreas de interesse, orçamento planejado. Se não tiver área de interesse, também tiver indeciso, super normal. Grande parte dos alunos iniciando o projeto conosco estão indecisos. País, caso você já tenha algum país em mente. E a gente tem uma primeira ideia de onde você está bem, onde você pode evoluir. Vocês recebem uma devolutiva por WhatsApp da nossa equipe. E aí o próximo passo é agendar uma conversa ou comigo ou com algum dos nossos especialistas aqui, onde a gente vai mais no detalhe, né, da avaliação, tira as dúvidas de vocês e explica melhor como podemos orientá-los. Mas vamos lá. Então, começar aqui com os casos de hoje. E a primeira história de hoje é do Pietro, estudante que começou a se preparar com a daqui para fora na primeira série do ensino médio. Para ele foi importante porque até então ele era um aluno que só focava em notas e nunca tinha pensado muito em projeto extracurricular. E ele comenta que começar a olhar para isso no primeiro ano foi bem importante para meio que mudar essa chavinha. No início, ele estava muito mais interessado, né, em economia, literatura, é uma pessoa que sempre gostou muito de ler. Mas hoje, na faculdade, ele está concluindo, ele estuda psicologia. E aí vocês vão ver ao longo aqui da apresentação que vão ter alguns casos de alunos que, né, mudaram no meio do caminho, aproveitando do modelo americano. Foi um estudante que sempre teve excelentes notas, né? Finalizou o ensino médio com uma média 9,5, estava entre os principais alunos da série dele. Esse é um ponto relevante também, pessoal. Muita faculdade lá, além de avaliar as notas, vai avaliar como você está posicionado dentro do seu contexto. Porque pode ter né, uma escola que, de repente, você com uma média 8 está no top 5, top 10% da turma, outras não. Teve excelentes resultados nas provas, né? Tirou 1.510 no SAT e 110 no TOEFL. Então, esse é um tipo de nota, né, pensando nessa parte acadêmica que ele tinha, que colocava ele para competir, né, nas principais universidades. Na parte extracurricular, ele foi muito ativo no Grêmio Estudantil da escola, foi vice-presidente e ele era muito envolvido nas questões, né, de ser tipo meio que um porta-voz dos estudantes, para trazer melhorias para os alunos. Ele estudou numa escola alemã e fez um curso que acabou virando uma pesquisa publicada na Academia dos Estudantes Alemães. E, além disso, participou e foi aprovado em 2 cursos de verão.
um em Oxford, outro em Harvard. Importante falar um pouquinho nessa parte de cursos de meio de ano, esses programas de summer. Tem alguns, pessoal, que são, além da experiência que você tem, do conhecimento, eles são difíceis de passar, então eles têm um peso dentro do seu currículo, que foi o caso desses dois cursos do Pietro. Ele mencionou que foi bem importante também ter tido essas duas experiências, porque ao longo da preparação ele estava muito indeciso entre Estados Unidos e Reino Unido, e nessas vivências ele percebeu que tinha mais interesse, né, em estudar nos Estados Unidos. Ele acabou enviando a candidatura no Early Action de Harvard. Então, para quem não é tão familiarizado com os applications, né, nas faculdades americanas, você tem o regular deadline, né, os regular applications, geralmente mais comum a partir de janeiro, e você tem os early applications que acontecem, né, aconteceram, na verdade, agora em novembro, onde você se candidata mais cedo, recebe a resposta antes, e naquele ano específico, ele foi o único brasileiro sendo aprovado em Harvard, né? Além da aprovação, teve uma bolsa de 75%. Harvard é uma das universidades que dá bolsa baseado na renda familiar, então quanto que a família pode pagar. E, e ele, né, menciona que pontos chaves aí que ajudaram ele a dar certo no application. Primeiro foi ter começado esse envolvimento extracurricular mais cedo, né? Obviamente as notas são super importantes, mas pro caso dele específico, ter começado cedo, e as redações. Ele sentiu que ele realmente conseguiu expressar e mostrar bastante de quem ele era. Segundo caso de hoje, Bruno, estudante que também começou a se preparar conosco na primeira série do ensino médio. Ele teve um irmão mais velho que fez o projeto conosco, que chegou no terceiro ano e que deu certo, mas a família percebeu que se tivesse, né, começado antes, poderia ter sido mais fácil e mais fluido o projeto, então ele começou no primeiro. O Bruno tinha interesse em biologia e também pensava um pouco na área de tecnologia. O fato curioso é que ele passou numa faculdade brasileira, começou a cursar o primeiro semestre, né, de biologia aqui no Brasil, e agora ele está indo. Aí ele passou numa faculdade, vocês vão ver daqui a pouco, né, fora do Brasil, trancou o curso no Brasil, e agora ele está indo para o terceiro ano de Ciências da Computação e Antropologia, faculdade lá fora. Então, né, mais uma vez, o quanto poder experimentar e mudar de curso durante a faculdade é bem legal. Também era um aluno muito bom, né? Tava entre os principais alunos da escola. eh, Tirou boas notas também, 1.450 no SAT e 109 no TOEFL. E para ele, o grande desafio do projeto era esse envolvimento extracurricular. Ele era um jovem mais tímido, mais na dele, então quando ele começou a pensar inicialmente nessa parte de extracurricular, não vinha muita coisa assim, pô, o que que eu posso fazer, tal. Ele sempre foi alguém que teve, muita facilidade com exatas, e passava muito tempo dentro da escola, e aí conversando com ele, a gente sugeriu que ele fosse um mentor, né, de alunos que tivessem dificuldade dentro da escola. Ele acabou virando mentor de física de alunos mais jovens. O colégio dele tinha um projeto de voluntariado com crianças carentes, que ele acabou participando também. E ele é um aluno que, apesar de ser, né, bom e gostar de exatas, também gostava de desenhar. E aí, né, ele começou a fazer alguns desenhos, alguns projetos de desenho de baralho, ele gostava de desenhar baralho. E aí o nosso mentor viu que, poxa, seus baralhos são muito interessantes, por que você não começa a tentar, né, fazer com que esse projeto vire algo além né, de ser legal que você desenha? E aí ele resolveu colocar os baralhos na loja, ele morava na cidade aqui do interior de São Paulo, em lojas para vender, acabou que deu certo e ele reverteu, né, as vendas para o projeto voluntário que ele fazia. E por último, ele participava de Olimpíadas de Conhecimento também. Ah, Como ele já era, né, ia bem na parte física, fazia monitoria e já se dedicava bastante tempo do assunto, a gente estimulou que ele participasse dessas Olimpíadas de Conhecimento e acabou tendo bons resultados aqui também. Na época, ele se candidatou para 8 universidades, acabou passando em cinco: Kentucky, USF, University of Minnesota, Colorado State e University of Florida. Um ponto super relevante para ele, como era uma família que já tinha um filho estudando fora, estava o segundo, uma bolsa o mais alto possível era algo que teria um peso, né, muito, muito importante. Então, apesar de até ter passado, né, na UF, por exemplo, que era melhor academicamente nos rankings do que na Kentucky, ele conseguiu uma bolsa de 100%, né? Isso acabou, pesando demais no, na decisão final dele, claro, né, estudar fora com uma bolsa integral. Terceiro caso de hoje, Maria Eduarda, que nunca tinha pensado em estudar no exterior.
né? Mas ela assistiu uma palestra daqui para fora quando estava no nono ano do ensino médio, do ensino fundamental, e ela passou a considerar a possibilidade de estudar fora. Então, ela né, acabou só iniciando o projeto conosco no último ano, mas desde o nono já começou a se dedicar para tentar tirar as melhores notas possíveis. E acho um ponto relevante de trazer, pessoal. Às vezes algumas famílias pensam, mas se eu tiver decidir só no terceiro ano, ainda dá para estudar fora? Dá, né? Claro que quando a gente começa um projeto no terceiro ano, tem alguns pontos que não vai dar tanto tempo de focar como um aluno que está no primeiro, no segundo ou no nono, mas ainda assim dá para se preparar. É, Ela estava interessada, né, em estudar engenharia química ou astrofísica, e hoje ela estuda engenharia química na universidade. Também é aluna com boas notas, né, nota 9, top 10% da turma. Teve notas um pouco mais baixas do que os outros no SAT, mas ainda assim, né, boas notas, 1.400 no SAT, 105 no TOEFL. É, Na parte de extracurricular, mentoria de matemática na escola, participou de Olimpíadas de Conhecimento. Além disso, ela tinha, né, um nível intermediário em francês, e participou de algumas de esportes dentro da escola dela. Ela se candidatou para 10 universidades, e na época acabou sendo aprovada em todas elas, e optou pela University of Minnesota, onde ela teve uma bolsa, né, de 50%. Outro caso de hoje, do André. Ele foi um jovem que começou conosco bem no início, né, de quando as faculdades começam a considerar o que o estudante faz. Então, ele começou no ano do ensino fundamental. E para ele foi bem, né, importante assim começar cedo, porque ele teve algumas viradas de chave. No início do projeto, o foco dele era tentar jogar basquete pela faculdade no exterior. Então, né, ele, como eu estava falando, começou a se preparar conosco no nono ano, e para ele foi importante começar cedo. Ele era um atleta de basquete de alto rendimento, e no início o foco dele era tentar jogar basquete competitivo na universidade. Ele chegou inclusive a representar a seleção do Paraná. Ah, mas isso fazia com que ele não conseguisse dedicar o suficiente para a escola, e aí, ao longo da preparação, de entender um pouquinho mais, né, sobre as opções das universidades, ele percebeu que seria muito difícil ele conseguir jogar basquete, né, lá nos Estados Unidos, o nível era altíssimo, e acabou que ele optou, né, por focar mais na parte acadêmica, e o basquete acabou se tornando uma das coisas que ele fazia também. Ele queria estudar administração ou finanças na faculdade, e é o que ele, né, acabou recentemente se formando e estudou na faculdade. Também foi um aluno com boas notas, né, média 9, top 5%, né, da universidade dele, e teve boas notas, né, tanto no ACT, que ele acabou optando na época, quanto no SAT. Ele teve um projeto bem legal, que eu acho que associou bastante os interesses deles, né? Então, como eu falei aqui no começo, ele sempre gostou muito de basquete. E aí ele resolveu e queria estudar administração. Então, o principal projeto dele foi um projeto voluntário, onde ele conseguiu ajudar jovens da região, ele era da cidade de Londrina, a se inserir, né, ter uma inserção social através do basquete. Ele conseguiu empresas que patrocinavam essa iniciativa. O treinador de basquete dele ajudou também, chegou a atender mais de 150 jovens. E aí ele usou muito né, do que ele gostaria de estudar de business, então associou o basquete com as áreas futuras dele. Alguns colegas da escola também ajudaram, participaram desse projeto. Ele conseguiu um estágio na XP. E aí muitas pessoas me perguntam, mas você pode fazer estágio, né, se você ainda está no ensino médio? Um estágio oficial, remunerado, tecnicamente não. Mas você pode usar sua rede de relacionamento, seus pais, seus familiares, para te abrir oportunidades, né? E o pai dele conhecia bastante gente, acabou ajudando em relação a isso. Fez um estágio também em uma empresa de tecnologia e seguiu competindo basquete, né? Chegou a competir ainda em nível nacional, mesmo tirando um pouquinho o pé, ainda era algo que ele gostava bastante. Outro ponto legal, ele fez um programa de summer, né, em Colômbia, que também proporcionou a ele algumas vivências legais de visitar e conhecer algumas universidades. Assim como o Pietro, ele também aplicou no Early, né? Acabou passando no Early de UPenn, e foi a faculdade, né, que ele escolheu. Durante a universidade, ele fez alguns estágios também, tanto no, tanto na faculdade, no exterior, quanto aqui no Brasil, né? E
formado recentemente, já tá no mercado de trabalho, né, feliz da vida aí no projeto com toda a vivência que ele teve ao longo da faculdade. Ah, um dos últimos aqui, o antepenúltimo caso de hoje da Marina, né, assim como o André, ela também começou a preparação na nona série do ensino fundamental, iniciando o projeto. Ela pensava em estudar engenharia naval, e ela pensava muito nisso, porque ela era boa de matemática, e ela foi competidora por muito tempo aqui de vela. Então ela queria pensar, né, fazer alguma coisa que associava as duas, mas mudou. E hoje, né, ela está se formando em engenharia mecânica na universidade. Ela estudava numa escola, né, no Nordeste, muito puxada, uma escola muito voltada para vestibular e que era muito difícil tirar nota. Então ela tinha uma média 8, mas ainda assim, né, estava no top 10% da turma. Esse é um ponto bem relevante, pessoal, principalmente para quem estuda nessas escolas brasileiras e que às vezes são muito direcionadas para, né, pro vestibular. A gente ajuda bastante na hora da escola a montar o school profile, né, do estudante para ficar claro, especialmente quando o estudante tem um posicionamento um bom posicionamento dentro do ranking da escola, para que ele não seja prejudicado lá na frente. Notas nos testes, 34 no TOEFL, 105, 34 no ACT, 105 no TOEFL. Ah, tinha, né, extracurriculares de relevância. Então, como eu falei, ela foi velejadora. E no caso dela, a vela acabou sendo, mesmo ela não indo para essa área depois, né, a vela foi um dos principais, ou o principal a principal atividade extracurricular dela. Ela teve, né, participou de competições internacionais, representou o Brasil. Então esse é um ponto que também muita gente se confunde, de achar que tudo que você faz tem que estar relacionado com a sua área de interesse. Poxa, você ter algo, mesmo que seja relacionado, mas que mostrou comprometimento, que você fez com excelência, que teve esse nível de destaque, as universidades entendem o tempo que você tem que se dedicar para isso. Aí, se você consegue fazer isso e ainda assim fazer outras coisas bem feitas, sabe, isso tem um ponto bem relevante. Ela ensinou matemática também em escolas públicas, participou do clube de robótica na escola, teve algumas premiações em competições e voluntária no hospital da cidade. Na época, ela se candidatou para 14 universidades, foi aprovada em seis: Northwestern, Georgia Tech, University of Michigan, Brown, UCLA e Rice. E hoje, né, ela estuda em Northwestern. Um ponto bem legal, uma curiosidade dela lá, ela participa de um clube de Fórmula Racing na universidade, né? Então, como eu falei, hoje ela estuda engenharia mecânica, né? Mudou de área de interesse inicial. E muitas faculdades, não só nos Estados Unidos, em outros países também, tem esses clubes onde você, né, monta um carro, né, compete com outras universidades também. Ela cuida da aerodinâmica, eficiência, né, do carro para aumentar a eficiência. Então tá colocando bastante a mão na massa dentro da universidade. Lucas, tem um caso um pouquinho diferente. Ele era um jovem que não pensava em estudar fora durante o ensino médio, né? Foi algo que ele nunca pensou. Já estava fazendo engenharia na PUC do Rio de Janeiro, mas no primeiro ano da universidade ele estava um pouco frustrado de como era o curso, como as coisas estavam caminhando, estava até pensando em desistir da engenharia. E aí ele viu um amigo postando nas redes sociais que tinha passado em faculdade fora, foi se informar melhor e acabou, né, nos conhecendo. Foi um jovem que se preparou, esse amigo dele se preparou conosco. Depois de entender o processo seletivo, né, ele viu que seria um pouco mais complicado por ele ser um aluno transferente, algumas faculdades seriam mais difíceis de entrar, mas ainda sim era possível. E esse é um ponto que eu gosto de estimular bastante, né? Se você começou uma faculdade aqui, não significa que não dê para você estudar fora, né? A gente tem todos os anos, né, diversos casos de alunos transferentes. É, ele não tinha notas tão altas quanto os outros estudantes aqui, tinha uma média 75%, estava no top 25% da turma. Isso foi a média dele durante o ensino médio. Na faculdade, no primeiro ano, ele teve até que notas boas, mais altas. Fez 3 vezes o SAT, acabou chegando na melhor nota de 1.350, um 90 no TOEFL. Ele aplicou para de extracurricular, ele não tinha tantas assim no ensino médio. A principal dele foi na faculdade, que ele participou da empresa Júnior, na universidade dele. Participou de alguns esportes, tanto durante o ensino médio quanto na universidade. Se candidatou para 8 universidades, foi aprovado em 5, e na época ele ficou muito entre Purdue ou NC State.
Purdue era melhor ranqueada em engenharia, mas ele visitou, conheceu as faculdades e se encantou com a cidade onde ficava NC State, em Raleigh, né, em North Carolina. Esse é um ponto que a gente também estimula muitos alunos. Depois que você passou, né, e você tem as suas duas, três ou mais opções, visite e conhece a faculdade. Eu já vi alguns casos de estudantes que a segunda ou a terceira opção se tornaram, né, a primeira lá na frente. E aí uma curiosidade dele, conversando com ele, ele foi um outro aluno que se formou recentemente. Ele até né, tem essa fotinha aqui com o grupo dos estudantes de engenharia de uma das associações que ele participou na faculdade. E ele trouxe uma comparação um pouquinho do como que era a vivência universitária dele aqui no Brasil versus nos Estados Unidos. Então ele fala, né, que nada é fácil, mas tem todo o suporte para você se desenvolver. E para mim a principal diferença que me fez ter uma experiência muito melhor por aqui em relação ao Brasil é que no Brasil a universidade é um centro de estudos. Nos Estados Unidos ela é a sua vida. Então isso é muito legal, sim. Muitas faculdades, não só nos Estados Unidos, mas em outros países, na Europa, no Canadá, ah, muito do que você se envolve tá lá na faculdade, né? Clubes, organizações, então tudo gira em torno do ambiente universitário. Isso realmente faz com que você fique imerso, não só para aprender, mas para, né, fortalecer amizades, ter oportunidades bem legais. E foi essa, né, a principal diferença que o Lucas viu em relação ao Brasil. O último caso de hoje é o do Gabriel. Ele decidiu, né, iniciar a preparação conosco no segundo ano do ensino médio. O Gabriel é um caso que eu acompanhei muito de perto, porque além de se preparar conosco, ele fez um estágio aqui na Daqui para Fora, antes de ir para a faculdade. Ficou 6 meses aqui com a gente. Ele, desde criancinha, muito cedo, queria estudar jornalismo esportivo na faculdade. Ele queria ser narrador de futebol. O ídolo da vida dele era o Milton Leite. Depois eu vou falar, a gente vai mais a fundo no caso dele, eu vou contar um pouquinho de como isso se sucedeu lá na frente. E até esse ponto de jornalismo esportivo foi o que acabou atraindo ele para estudar nos Estados Unidos, porque ele sabia que aqui era um campo mais difícil de se explorar e lá ele teria mais opções. Aluno média 8, estava no top 20% da turma, ah, tirou 1.340 no SAT, 110 no TOEFL. Fez, né, com a parte de extracurricular, ele foi voluntário em um lar de idosos e era goleiro do time de futsal da escola. Se candidatou para 6 universidades, foi aprovado em 5, e aí lá na frente ele ficou entre a University of Nebraska e a University of Missouri. O Missouri, né, era uma faculdade que tinha no ranking de jornalismo uma faculdade até mais forte do que Nebraska, mas na época ele tinha ganhado uma bolsa parcial em Nebraska. Isso acabou, né, fazendo a diferença aqui para ele. E vamos falar um pouquinho mais, né, como foi a experiência do Gabriel na universidade. Então, o Gabriel era um jovem que, chegando, ele era sempre foi um menino meio descolado, que ia atrás das coisas, e chegando na faculdade, ele já colocou uma meta de aproveitar as oportunidades, e logo nas primeiras semanas, acho que foi na terceira ou na quarta semana, ele conseguiu um emprego para trabalhar como juiz de futebol nos campeonatos internos que ele tinha. É, E foi um emprego que acabou, né? Ele falou que foi até uma fria que ele se meteu, que tinha um monte de discussão, briga, e ele ficava lá no meio. Mas foi legal, porque nesse dia ele conheceu, né, ou nesse emprego, num dos torneios que ele participou, ele conheceu um jovem que trabalhava no departamento atlético da faculdade. Eles acabaram ficando amigos, e essa conexão trouxe a chance dele a trabalhar no departamento atlético já no segundo semestre da faculdade. Então, depois de 6 meses, ele já estava conseguindo ter algumas experiências práticas dentro da área de jornalismo esportivo. Ele começou primeiro escrevendo matérias, né? Então ele escreveu matérias sobre o time de tênis, de vôlei, de ginástica, até de boliche. Então ele já começou a viver, né, um pouco mais desse contexto aí esportivo. E no segundo ano da faculdade, ele, né, sempre foi um jovem, quando fez estágio conosco, cara muito competente, muito mão na massa e atrás das coisas. Ah, Deixou muito claro que o grande objetivo dele era tentar comentar e narrar jogos. E já no segundo ano, ele teve a oportunidade de fazer o que que ele queria fazer. Ele narrou jogo de futebol feminino na faculdade, comentou jogos de vôlei e de basquete também. Se não bastasse tudo isso, durante as férias, acho que foi o segundo ano dele, ele conseguiu um estágio, né? Ele era de Santos, ele conseguiu um estágio no Globoesporte.com de Santos. Então, assim, em 2 anos de faculdade, ele tinha vivido na pele o que era trabalhar com jornalismo esportivo. E aí aconteceu uma coisa interessante. Ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Será que eu quero fazer isso? Será que jornalismo esportivo é o que eu quero fazer?
E ele teve a oportunidade em um dos semestres, né, como nos Estados Unidos, você tem aqueles dois primeiros anos mais gerais, onde você tem matérias obrigatórias e matérias eletivas, ele teve a chance de, acho que foi no terceiro ou quarto semestre, de fazer uma aula, né, introdutória de business. E ele começou a se questionar se era jornalismo mesmo que ele queria ou não. Lá você tem, né, a oportunidade de conversar com a sua orientadora acadêmica para falar um pouco mais sobre as possibilidades. Voltando, acho que foi agora eu não lembro se no início do terceiro ano, ele, ou no final do segundo ano, desculpa, ele conseguiu um trabalho como tour guide na universidade, onde ele meio que vendia as faculdades para possíveis alunos e famílias interessadas. E no terceiro ano do Brasil, ele fez um estágio na Ambev, né, voltou aqui para o Brasil também, e teve essa oportunidade de entrar na área de business. E foi aí que ele decidiu seguir com as duas coisas ao mesmo tempo, né? Conversando com a coordenadora dele, orientadora acadêmica, ela falou: olha, é possível você conciliar um curso de jornalismo com um curso de business, ter uma dupla formação. E aí, né, ele voltou para os dois últimos anos focados, né, focado em se formar nessas duas áreas. Pelo como ele tinha, né, um excelente desempenho acadêmico, ele conseguiu algumas oportunidades bem interessantes. No último ano dele, o primeiro semestre, ele fez um intercâmbio na Itália, né, uma imersão em business, que foi uma parceria que a faculdade dele tinha na Universidade Italiana. Lá ele teve outras oportunidades bem legais, teve a chance, né, de visitar, conhecer a Europa. Ele teve até uma bolsa de ajuda de custos que ajudava dentro disso, algumas das fotos da época do Gabriel. E ele se formou, né? Hoje trabalha, está morando em Portugal, trabalhando, né, na área de business. Ele até chegou a trabalhar um tempo com business associado com esporte, mas viu que o esporte era muito mais um hobby para ele do que uma profissão. E a gente vê, assim, acho que não é só a história dele, mas algumas outras, mas principalmente a dele aqui, o quanto é importante você conseguir explorar essa parte acadêmica na faculdade. Imagina, né, um exemplo, um aluno que de repente fez um jornalismo aqui no Brasil, pensando em jornalismo esportivo, que muitas vezes só vai ter essa primeira possibilidade de colocar a mão na massa depois de formado e, de repente, depois de 2, 3 anos no mercado de trabalho, que vai tentar fazer essa mudança de carreira. Então, ah, eu acho que quando a gente olha para a faculdade fora, se eu pudesse destacar, né, um dos principais pontos de diferença do que a gente tem aqui são as oportunidades práticas que o jovem que quer pode ter desde muito cedo e que pode, né, mudar destinos e reajustar rotas, né, muito antes do que a gente consegue aqui. Antes de abrir para as perguntas aqui de vocês, quero falar brevemente como funcionam as etapas, né, do nosso trabalho. Nós temos dois programas, né, para quem está no ensino fundamental, na nona série, no primeiro ou na segunda série do ensino médio, a gente tem um programa de preparação que foca muito nas atividades extracurriculares. Então, quais atividades você deve fazer, como conciliar essa parte de extracurricular com as demandas de escola aqui no Brasil. Grande parte dos alunos que começam a preparação conosco não sabem o que quer estudar, ou pensam em alguma coisa quando estão lá no nono ano, e aí ao longo do primeiro, do segundo, terceiro podem mudar. Um ponto que agora a gente tem no nosso programa é a gente chama de orientação de escolhas acadêmicas, seria o antigo orientação vocacional. E aqui o que a gente quer é ajudar os estudantes a conhecerem mais sobre as oportunidades, os cursos oferecidos, se conhecerem mais também para ver quais habilidades suas se enquadram melhor com cada curso e no último ano fazerem escolhas mais conscientes, sabendo das possibilidades futuras. Temos um curso preparatório para o SAT e para os alunos artísticos que querem fazer cursos que exigem portfólio, a gente começa, né, a direcionar quais ah, quais atividades você pode se envolver, né, para ter melhores resultados lá na frente. Quando você está no último ano do ensino médio, o nosso foco é ajudar com todas as etapas da candidatura, seleção de faculdades, que eu vou falar mais um pouquinho daqui a pouco, preparação para as provas, seguimos ou iniciamos o trabalho de redações para muitas faculdades, é um grande critério de desempate, além de toda a gestão dos applications, levantamento de prazos, pré-requisitos, né, alunos para a parte artística têm uma mentora específica de portfólio, e damos o suporte no pós-admissão, matrícula, plano de moradia, plano de alimentação, além de uma equipe que fica aqui para dar suporte para os alunos que estão na faculdade. Aqui tem o exemplo do time que trabalhou com o Gui, estudante de economia em Harvard, Carol, mentora de extracurriculares, Thalita, orientadora de application, Bárbara, estrategista, Jamal, orientador de redações. Temos a Gabi Ribeiro, que é uma psicóloga intercultural, que apoia os alunos não só, né,
quando estão chegando na faculdade, mas também com os desafios que é você preparar para o terceiro ano do ensino médio, ter coisa acontecendo aqui, vestibulares, Brasil junto com preparação para fora. E temos um curso preparatório para o SAT. Tá? Eu queria só destacar como a gente faz a seleção de universidades no último ano do ensino médio. Eu diria que esse é um dos pontos que eu vejo mais alunos errarem quando não conhecem, né, muito sobre as faculdades ou estão fazendo toda essas escolhas aqui sozinhos. Tá? Quando normalmente essa seleção vai acontecer? Entre março e agosto do ano de candidatura. Então, normalmente os alunos vão aplicar, né, na terceira série do ensino médio, para quem é aluno de currículo brasileiro, e no primeiro semestre, né, no final do primeiro semestre do senior year para os alunos de, de currículo internacional. Então, você aplica no final daquele ano. Normalmente, então, você vai ter definido, vai estar definindo a sua lista entre março e agosto desse seu ano de candidatura. Para fazer a seleção de faculdades, a gente vai considerar o perfil do aluno, notas, áreas de interesse ou áreas de indecisões, caso o aluno tenha. Quais são as preferências pessoais? Né? Que país você quer estudar se você já tem definido? Tem alunos que aplicam para mais de um país. Orçamento planejado pela família. Quais são as oportunidades de bolsa ou benefícios para a cidadania europeia que, né, as universidades podem ter? Usamos todos os dados que a gente tem dos anos anteriores de jovens que se candidataram para ter uma referência, além da experiência da nossa equipe e dos nossos alunos. Com isso em mãos, a gente monta uma lista. Quando eu trago a lista para apresentar para a família, eu vou resumir os pontos mais relevantes de cada faculdade para aquele aluno. Então, qual que é o ranking geral? Qual que é o ranking na área de interesse? Que tipo de nota os alunos aprovados de anos anteriores tinham? As notas de prova? Para quem está pensando nas faculdades da Europa, né? Tem curso em inglês que você tem mais, né, que você tem interesse naquela universidade? Quanto custa? Tem bolsa? Tem benefício para cidadão europeu? Além de informações para os alunos conhecerem mais sobre as faculdades. E aqui é super importante que cada aluno saiba muito bem por que que ele está interessado em aplicar para a faculdade, já que lá na frente muitas pedem uma redação dizendo por que que você está interessado na minha faculdade, ou se tiver entrevista, muitas vezes eles vão perguntar e querer saber o porquê que você gosta, né? Então, quando a gente tem as reuniões com os alunos, a gente quer entender, né, que o aluno nos convença do porquê que ele deveria ir para aquela faculdade. E onde eu acho que a gente agrega mais valor. Ao lado de cada recomendação, eu vou colocar qual que é a chance do estudante ser aceito em cada uma das universidades. E aí eu vou classificar elas em muito competitiva, competitiva, alvo e segura. O número, né, a quantidade de faculdades que cada aluno vai aplicar varia bastante, dependendo de objetivos, perfil, orçamento planejado pela família, necessidade de bolsa, até mesmo o país, né, que você vai aplicar. Mas no fim das contas, o objetivo é ter a lista mais ambiciosa possível do ponto de vista acadêmico, diversificada e que no final dê possibilidades para os estudantes compararem. E para muitas famílias que se preparam conosco, não basta passar na faculdade. É preciso boas opções de custo-benefício ou opções de bolsa de estudos. Se tem uma universidade que está acima do orçamento que aquela família planeja, primeiro ponto que a gente vai ver se ela tem bolsa ou não. Tem faculdade, pessoal, que não tem. Se não tem, está fora do orçamento, a gente sabe que talvez não seja mais interessante para aplicar. Se tiver bolsa, eu vou ver qual que é o tamanho de bolsa que aquela universidade oferece. Ah, nos últimos anos, né, quais foram os alunos que tiveram as bolsas mais altas? Qual que foi a bolsa média? Qual que foi, né, o mínimo aqui que teve para ver se é relevante para trazer para o orçamento da família? E por último, o que que o jovem precisa ter de pré-requisito para ter chance? Né, os tipos de bolsas mais comuns, mérito acadêmico, baseado em notas escolares ou provas, tem mérito artístico, baseado na habilidade artística daquele aluno, né, no que ele planeja estudar. E tem as bolsas baseado na renda, que eles chamam por necessidade financeira. Aqui, né, alguns dos principais casos de nossos alunos aqui nos últimos anos. E aí, pessoal, eu queria, né, últimos recados aqui, já convidar vocês para os nossos próximos eventos. Então, na semana que vem, a gente tem um onde a gente vai falar um pouco mais dados, números, rankings e informações interessantes sobre as 10 melhores universidades do mundo, segundo o Times of Higher Education. No dia 3 de dezembro, a gente vai falar um evento geral sobre faculdade no exterior, por que candidatar, por que considerar essa possibilidade. E no dia 5 para alunos que de repente estão no terceiro ano e decidiram agora, quero tentar me candidatar esse ano. Ainda é possível? O que que daria para fazer? É melhor deixar para o ano que vem? Eu devo fazer isso agora? Então fica o meu convite aqui para vocês. E como muita gente chegou ao longo da apresentação, quero mais uma vez convidá-los a fazer uma avaliação de perfil, né, aqui com o nosso time. Nessa avaliação vocês respondem algumas perguntas,
nota, área de interesse, caso já tenha, pode ser indeciso também, países que você inicialmente gostaria de estudar, faculdades que você já pensa, suas extracurriculares, nível de inglês, orçamento planejado, e a gente dá um feedback por WhatsApp, onde vocês estão bem, onde vocês podem evoluir. E um próximo passo é uma conversa individual aqui comigo ou com um dos nossos especialistas. Tá? Bom, falei bastante. Agora, pessoal, queria abrir para as perguntas, caso alguém tenha alguma dúvida, queira, enfim, pode ser sobre os casos de hoje, pode ser sobre o processo seletivo, sobre qualquer tema aqui relacionado, eu fico super à disposição. Podem utilizar o chat ou o Q&A. O Edward perguntou como é feita a escolha do estrategista. Edward, a gente vai levar em consideração alguns pontos. Objetivos pessoais do aluno, área de interesse, né? E perfil também acadêmico do aluno, o que ele tem em mente. Eu diria que esses são os três pontos principais que a gente utiliza para escolher o estrategista. E a equipe de trabalho em geral, que vai trabalhar com cada estudante. Pergunta aqui no Q&A. Quais são as principais diferenças para aplicar na Europa em relação aos Estados Unidos? Olha, o que eu colocaria aqui, né, que o processo americano ele é muito mais padronizado. Então, né, mesmo que possam ter diferentes graus de exigências das universidades, normalmente todas, né, vai ser notas, né, SAT, teste de proficiência, vai pedir as redações né, atividades extracurriculares, inclusive muitas, né, a grande maioria delas, utilizam a mesma plataforma, você pode aplicar, né, para várias, então ele é muito padronizado. Quando a gente olha para a Europa, são processos que variam bastante, dependendo se a faculdade é pública ou privada, do país, até se você tem ou não tem cidadania europeia. Então, é difícil dizer assim, o processo na Europa é dessa forma. Vai variar bastante. Tá? Dois exemplos aqui. Em Portugal, né, só com a nota do Enem, tu já pode ingressar e ser aprovado na faculdade. Aí você pega, por exemplo, o Reino Unido, para muitas universidades, o currículo brasileiro por si só não é suficiente para você entrar. Você tem que fazer um ano preparatório de foundation para depois ligar para a faculdade. Então, eu diria que na Europa tem que ter muita atenção para não, né, não ter não olhar um processo e achar que funciona, vai funcionar para todos os países. Outra pergunta anônima aqui no Q&A é quais países o Enem é valorizado? Então, assim, como eu acabei de falar, Portugal é o dos países que a gente atua, eu diria que é onde o Enem tem um maior peso e que, né, para os alunos que não têm cidadania europeia, somente a nota do Enem já é uma classificatória direta, você já entra direto na faculdade. Nos outros países, né, Canadá principalmente, e em algumas universidades espalhadas aí pela Europa, muitas vão considerar o Enem como uma das etapas do processo. Mas normalmente funciona diferente do que Portugal, que é que nem no Brasil essa classificatória direta, então eles vão avaliar a nota do Enem, mas também vão avaliar outros pontos. Então tem que ter muito cuidado, que eu já vi alguns alunos, eu vi que a UBC do Canadá aceita o Enem. Então é só mandar o Enem que eu tô dentro? Não. Ela tem redação, ela vai olhar suas notas, né, e outros pontos vão pesar também. E normalmente os alunos moram, né, na universidade. Aqui também tem uma variação grande dependendo do país. Eu colocaria aqui Estados Unidos e Canadá. A grande maioria, ou grande parte das faculdades tem moradia no campus para que todos os jovens morem lá no primeiro ano. Já quando a gente olha, né, Europa, algumas faculdades até têm, mas muitas não têm, e várias das que têm, não necessariamente todo mundo consegue morar lá dentro. Então, na Europa já é muito mais comum a gente, né, seguir a recomendação da faculdade e procurar dormitórios estudantis, que sejam ali mais próximos, né, para o estudante. Então, é importante entender e até saber que em alguns locais da Europa, dependendo do local, pode ser mais complexo conseguir moradia, então precisa de bastante agilidade depois de admitido para ir atrás dela. Felipe, é possível trabalhar durante a universidade? Sim. Existe uma variação, né, dependendo do país, mas vias de regra você pode trabalhar entre 16 e 20 horas por semana durante o período letivo, e eles colocam esse teto né, de onde do quanto você pode trabalhar, porque você está indo lá para estudar, não dá para você trabalhar em tempo integral. E normalmente durante as férias de meio de ano ou de final de ano, você pode trabalhar até 40 horas.
Existem algumas variações também. Por exemplo, nos Estados Unidos, você pode trabalhar dentro do campus, e aí para trabalhar fora do campus precisa ser um estágio remunerado ou precisa conseguir uma autorização específica da faculdade. Na grande maioria dos outros países, já não, você pode trabalhar tanto dentro quanto fora do campus. Bom, caso não tenhamos mais nenhuma dúvida, queria muito agradecer, né, aqui a presença, a participação de todos. É, Fica já no convite para os nossos próximos eventos. Para quem ainda, né, não fez avaliação de perfil ou não marcou uma conversa aqui conosco, é, né, tanto essas conversas iniciais quanto a avaliação de perfil são todas gratuitas. Eu acho que é uma ótima oportunidade para vocês tirarem mais dúvidas, entenderem se o plano que vocês estão elaborando e têm em mente é viável. é, e, né, toda a nossa equipe aqui que faz esses atendimentos tem bastante experiência. Com certeza, né, poderá ajudar vocês. Vai ser um prazer conhecê-los. É, e, mais uma vez, pessoal, obrigado aqui pela participação, presença de todos. Um abraço e um bom resto de semana. Bom, obrigado. Tchau, tchau.